Eu estou aqui com o Luiz Fernando, que é ex-prefeito de Jundiaí. Obrigada, Luiz Fernando, por aceitar nosso convite aqui para esse bate-papo. E eu tenho algumas questões aqui para trazer para você com relação a PPPs, inovação e gestão pública. Luiz Fernando, durante a sua gestão, Jundiaí foi reconhecida por boas práticas em gestão pública e infraestrutura. Se você pudesse dar 3 conselhos para outros prefeitos que querem estruturar bons projetos de concessão e PPPs, quais seriam? Primeiro, uma oportunidade enorme de estar aqui novamente com você. Fico muito feliz porque esse é um evento que ganhou um protagonismo nacional, internacional e só nos honra poder participar dessa atividade. Bom, os conselhos são simples. Primeiro, que os prefeitos tenham a absoluta noção de que neste momento em que eu lhe concedo a entrevista, já se passaram praticamente 60 dias do seu governo. E que a ampulheta, quando gira no sentido contrário, ela nos obriga a ter um senso de planejamento muito mais aguçado do que um senso de planejamento, por exemplo, na iniciativa privada, que você não conta com esse conteúdo delimitado de tempo, que são 4 anos de mandato. Planejar na administração pública é fundamental e introduzir as peças administrativas, seja o PPA ou seja a LDO, todos aqueles que são os seus desejos, porque quando há um desejo na administração pública, ele precisa necessariamente vir acompanhado de uma boa estruturação de projetos. E isso eu acho que inclusive o próprio evento auxilia muito, são muitas personalidades que passam por aqui. Então os prefeitos, tendo a oportunidade de participar de atividades como essa, eles qualificam o mandato e não esquecer que o tempo na administração é fundamental. 4 anos passa muito rápido e o prefeito que se dedicar neste instante a esse modelo de formação vai performar bastante para o seu município. Eu acho que esse é um ótimo conselho. E uma questão interessante aqui, que Jundiaí investiu bastante em inovação e tecnologia para melhorar a gestão pública e foi muito reconhecido, inclusive na nossa outra plataforma de cidades inteligentes, o Connected Smart Cities. Quais soluções tecnológicas tiveram maior impacto real na cidade e como isso pode ser expandido para outras regiões? Muito interessante porque o impacto da tecnologia ela deve servir para atingir o cidadão de uma maneira melhor. Vou dar um exemplo da teleinterconsulta. Hoje nós oferecemos em Jundiaí 6 modalidades, 6 especialidades por teleinterconsulta. Então, quando você sistematiza na saúde a oportunidade de poder oferecer a teleinterconsulta, você reduz o tempo de espera daquele que ali está. E por muitas vezes, um médico na unidade básica de saúde, que pode ser um generalista, acompanhado de uma teleinterconsulta com um médico especialista, ele consegue com brevidade dar uma solução melhor para a vida do cidadão. Eu sempre disse na administração, quando estava na condição de prefeito, que as melhores alternativas de inovação, elas devem servir para a orientação de planejamento ou devem servir para o exercício fim da administração, como, por exemplo, prestar um bom serviço à saúde. Isso, na saúde, eu acho fundamental porque reduziu em 80% o tempo de espera. E outros aspectos da educação são fundamentais. Hoje, quem não introduzir no modelo educacional práticas que sirvam, por exemplo, para um amparo socioemocional das crianças, terá muita dificuldade. Então, projetos de inovação como o Mind Lab, projetos inovadores que foram feitos, como a instalação de Fab Labs das nossas escolas, o Laboratório do Fazer, para que as crianças possam, na concepção moderna, aprender fazendo, são instrumentos fundamentais para que possa alavancar a vida do cidadão que está dependente do serviço público. Então a tecnologia nada mais é do que um elemento facilitador e um elemento que consegue oferecer melhores alternativas para o bom serviço público oferecido. Eu sempre brinco que prefeitura não é construtora, ela é prestadora de serviço. E não há como se pensar na prestação de serviço excluindo a inovação do conceito da administração. Com certeza, sem dúvidas. E uma outra questão importante, inclusive objeto da discussão deste evento que nós estamos, muitos municípios enfrentam dificuldade para tirar projeto do papel devido à burocracia e insegurança jurídica. Como que um prefeito, na sua opinião, pode superar esses desafios e viabilizar parcerias de forma mais eficiente? As parcerias, eu acho que no sentido parceria público-privada é fundamental no exercício da nova administração, da administração moderna. Se você pega os modelos de concessão, são sempre muito bem-vindos. E para aquelas prefeituras que são mais estruturadas, eu sempre sugiro um escritório de projetos. O escritório de projetos não é uma secretaria fim, mas se ele está estabelecido numa unidade meio,
seja na Secretaria de Governo, seja na Secretaria da Administração, seja no planejamento, ele consegue dar celeridade quando se tem um recurso na execução, porque muitos confundem. Eu vejo prefeitos, eu estive a semana passada em Brasília, Paula, e estive conversando com prefeitos. E os prefeitos em busca de recursos, que precisam de recursos para mobilidade, para infraestrutura, e tudo isso é verdade. Mas quando você diz, prefeito, em conseguindo o recurso hoje, você já tem o projeto executivo? Não, o projeto eu vou pensar depois, como a gente escolhe, como a gente faz. A ordem é outra. Estruture bem no seu primeiro ano de governo um excelente escritório de projetos. Porque quando você tem os projetos na prateleira, necessariamente quando vem um recurso, você consegue executá-lo de uma maneira muito mais breve. Então a administração é um exercício próprio, a administração pública é um exercício próprio mesmo de administrar. E essas regras eu acho que são fundamentais. Ter um escritório de projetos ou se associar a organismos que possam oferecer bons projetos é o diferencial para quando chega o recurso, executar e performar para as pessoas que aguardam naturalmente das suas cidades a melhor performance. Quero agradecer a sua participação, com certeza que a sua contribuição com a sua experiência e com tudo que você conseguiu fazer e entregar à frente da cidade de Jundiaí, com o nosso público, certamente é uma ótima contribuição e espero aí contar com a sua parceria de sempre nos nossos próximos projetos. Conte comigo, sou fã de vocês, especialmente do seu trabalho, que é a grande idealizadora desse modelo que congrega tanta gente boa para discutir o futuro e o presente das nossas cidades. Muito obrigado pelo seu trabalho. Obrigada.